Uma das características humanas que mais dificultam a convivência é a arrogância. Provavelmente você já se deparou com alguém arrogante, seja na família, no trabalho ou entre amigos. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas dessa imperfeição e analisar todos os contornos que envolvem estes indivíduos, além da atmosfera tóxica que os rodeia. Sejam bem-vindos ao nosso canal Coração de Esquerda. Antes de começarmos o vídeo, já deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos e amigas. Bora pro vídeo! Antes de tudo, é importante destacar que não existe uma classificação oficial para pessoas arrogantes. Os psicanalistas não endossam categorias formais para indivíduos com esse perfil. No entanto, podemos usar nossa liberdade criativa e nossas experiências pessoais para identificar alguns tipos específicos de arrogância. Afinal, esse é um defeito que pode se manifestar de diversas formas, geralmente relacionado ao que a pessoa acredita ser sua melhor qualidade. Então, vamos começar entendendo a definição da palavra arrogância. Qualidade de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assumir atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros, orgulho ostensivo, altivez. Embora prepotência e arrogância sejam parecidas, é importante lembrar que há distinções entre essas duas características. Mas neste vídeo vamos focar nos arrogantes, aquelas pessoas que se acham o máximo, como se fossem o último biscoito do pacote. O arrogante intelectual. Sem dúvida, sabedoria é uma virtude, mas ela se torna nociva quando é usada com soberba. Imagine um professor que trata os alunos com desdém, esquecendo que um dia também foi aluno. Todo sábio já foi criança, já balbuciou as primeiras palavras, já passou pela adolescência com todos os seus conflitos e incertezas. Todo aquele que hoje sabe muito, um dia não sabia nada. É claro que o progresso intelectual depende de vários fatores, e não apenas da idade. Pessoas que nascem em famílias ricas, por exemplo, geralmente têm mais oportunidades. Já outras nascem em ambientes de miséria. E nisso não cabe culpar ninguém. É como se todos fôssemos jogados no mundo como bolinhas numa roleta, sem saber onde vamos parar. Com o tempo, vamos entendendo nossos limites e dançando conforme a música. Para quem nasce em berço de ouro, o futuro promissor é mais provável. Para os que nascem em desvantagem, o caminho será mais árduo. Todo arrogante intelectual deveria entender que todos nós somos ignorantes. Sim, você ouviu bem. Todos somos ignorantes em alguma área. Uma pessoa pode ser genial em matemática, mas completamente ignorante em gastronomia. E por aí vai. Portanto, aquele que se gaba de sua sabedoria e menospreza os outros deveria ter consciência da imensidão de conhecimento que ainda lhe falta. Só sei que nada sei. Uma frase atribuída a Sócrates em relatos de Platão. O pedante se agiganta e olha os outros de cima. Já o verdadeiro sábio sabe que sua jornada foi longa, cheia de erros e aprendizados. Ele respeita o tempo de cada um. O arrogante intelectual, por outro lado, é intolerante, surdo às ideias contrárias e impaciente com as divergências. Acha que só ele tem o direito de falar e fala demais, com uma verborragia que cansa qualquer um. Não é como o eloquente, que fala com clareza e profundidade. Enquanto o sábio ensina com prazer, o arrogante intelectual exibe sua superioridade como um troféu, sem modéstia. O arrogante moral. Quando pensamos em arrogância moral, logo lembramos de certos religiosos. Mas a arrogância moral não se limita à religião. Um exemplo é o arrogante machista, que vive julgando as mulheres por suas roupas ou comportamentos. Enquanto ele se acha no direito de ser bicho solto, exige da mulher um perfil menos rodado para considerar-se digno de casar com ela. O arrogante moralista tem facilidade para julgar os outros, mas dificuldade de olhar para si mesmo. Falta-lhe empatia. Seu senso de justiça é parcial,
tendencioso. Esse tipo de arrogância vem de uma herança cultural patriarcal, uma sociedade em que ainda impera a hipocrisia. Mas, entre os moralistas arrogantes, estão também os fundamentalistas religiosos, que não toleram a liberdade alheia. A alegria dos outros parece incomodá-los. Um exemplo disso aconteceu em 2025, quando o deputado de extrema-direita Gustavo Gayer, do PL de Goiás, fez um vídeo criticando o carnaval, dizendo-se desesperançoso com o Brasil por causa da falta de pudor e decência. Ignorou completamente os bilhões que a festa movimenta na economia nacional. O arrogante da moralidade parece ter dificuldade de viver sua própria vida e aplicar seus bons costumes em si mesmo. Se ele não gosta de uma coisa, o resto da humanidade também não pode gostar. É impressionante. São pessoas que parecem não entender o sentido da diversidade. Falta o olhar humanista em enxergar naqueles foliões pessoas que trabalham, que dão duro, que têm vidas difíceis, e o carnaval é uma oportunidade delas poderem brincar de ser feliz. Não se deve olhar para meia dúzia de foliões que acabam bebendo além da conta e achar que todos estão fazendo o mesmo. É claro que existem aqueles que extrapolam, mas generalizar é o método usado pelos puritanos a fim de menosprezar a todos que não compartilham de sua intolerância. O arrogante puritano é o chato que vive no mundo da chatice e acha que todo mundo deveria gostar do seu mundinho limitado, cercado de moralismo. Parece que o político de direito acha que o pobre só tem direito de trabalhar. Trabalho, casa e igreja, as ovelhinhas como massa de manobra. De vez em quando, somos surpreendidos com notícias de religiosos envolvidos em crimes. O que nos faz lembrar Mateus 23, 27, quando Jesus se referiu aos fariseus como túmulos caiados, brancos por fora, podres por dentro. É a mistura da arrogância com a hipocrisia. Pessoas realmente elevadas não carregam soberba. São leves, abertas ao diálogo e não criam ambientes opressores. Quem convive com o arrogante moralista se sente obrigado a vestir a capa da perfeição para ser aceito. É um ambiente onde não há espaço para o questionamento e muito menos para a liberdade de ser quem se é. Essas pessoas impõem respeito não pela pureza, mas pelo tom agressivo e impositivo. Infelizmente, no mundo em que vivemos, temos de lidar com gente que se acha. E o perfil que acabamos de descrever é aquele que usa uma aparência de virtude para esconder seus próprios defeitos. O arrogante profissional. Conviver com gente que se acha melhor em tudo é um fardo. Sabe aquela rotina que já é puxada? Pois é, fica ainda mais pesada quando temos que lidar com esse tipo de pessoa no trabalho. E veja bem, o problema não está em quem se destaca de verdade, aquele colega esforçado, competente, que entrega resultado. Esse tipo de pessoa até inspira. O problema começa quando alguém veste a máscara da superioridade, nariz empinado, peito estufado, olhar de desprezo. A partir daí, não tem como disfarçar. A convivência vira um tormento. É impressionante como basta a presença deles para o ambiente mudar. Um comentário ácido aqui, uma sobrancelha arqueada ali, aquele tom de voz que parece mais uma bronca do que uma fala normal. Só de se aproximarem, já sentimos um peso no ar, como se a energia do lugar fosse sugada. E não é exagero. Gente arrogante desgasta, cansa a mente, rouba a paz. A gente começa a desejar distância porque sempre vem uma indireta, uma provocação. O arrogante não sabe conversar, ele destila veneno toda vez que abre a boca. Precisa diminuir o outro para se sentir maior e não perde uma única oportunidade para lançar suas críticas. Infelizmente, nem sempre podemos nos afastar de pessoas nefastas, e o ambiente de trabalho é uma dessas situações em que ficamos presos, como se estivéssemos enjaulados na mesma cela que os leões. Tudo porque precisamos daquele emprego para sobreviver e acabamos reféns dos insultos do arrogante. O arrogante elitista. Já falamos sobre aqueles que nasceram em berço de ouro. Mas esse mesmo comportamento também floresce em quem, mesmo vindo de origem simples, alcançou o sucesso depois de adulto. Ambos podem vestir o mesmo traje de altivez, um olhar frio e implacável para os pobres, como se a pobreza fosse uma sentença de incompetência. Esse desprezo silencioso tem nome:
aporofobia, o preconceito contra os pobres. A filósofa Adela Cortina, que cunhou esse termo, explicou que o problema da sociedade não é o estrangeiro, o diferente ou o distante, pois o desprezo não se volta necessariamente contra o estrangeiro, mas contra o estrangeiro sem dinheiro. O arrogante elitista deveria lembrar: o mundo gira e suas voltas são imprevisíveis. O rico de hoje pode ser o pobre de amanhã. Basta uma fissura no chão firme da vida. Uma doença, a falência de uma empresa, um acidente inesperado, uma catástrofe natural ou até um divórcio que sangra em despesas judiciais. São terremotos silenciosos, capazes de derrubar até os palácios mais bem construídos. Ingênuo é quem acredita que a fortuna é muralha contra o destino. Alguém duvida que entre os moradores de rua existam pessoas que já tiveram uma vida estruturada, diplomas na parede, responsabilidades em empresas, sonhos de família? Não se trata de ingenuidade. Há os que se perderam em vícios, é verdade. Mas nem todos ruíram por suas próprias escolhas. Muitos foram arrastados pela correnteza impiedosa da vida, como quem perde o chão no meio de uma enchente. A vida na babesca pode parecer eterna, mas nada é inabalável. A história está cheia de quedas espetaculares, lembrando que nenhum de nós controla o jogo da vida. Somos todos passageiros de um mundo que não obedece à nossa vontade. O arrogante preconceituoso. Esse talvez seja o perfil mais tóxico de todos. O arrogante de preconceitos pode se esconder atrás de palavras doces ou se revelar em ataques abertos. Seja explícito, seja disfarçado, ele carrega a mesma sombra, a de humilhar quem considera inferior. Infelizmente, não faltam exemplos. Notícias de homofobia, racismo, misoginia, xenofobia, gordofobia e tantas outras formas de exclusão ainda atravessam nosso cotidiano. São como facas invisíveis que ferem por raça, sexo, aparência, comportamento ou condição social. E quando falamos em preconceito, é impossível não sentir o eco de uma mancha sombria da história. Não que vivamos os horrores de outrora, mas a lembrança assombra, porque a raiz é a mesma, a crença perversa de que uns nasceram para dominar, enquanto outros seriam descartáveis. O preconceito é uma herança maldita, e só há uma forma de contê-lo: cortar o mal pela raiz. Não basta fingir que ele desapareceu, porque monstros crescem no silêncio. Alimentados por discursos de ódio, ganham poder, legitimidade, e quando percebemos, já é tarde demais. O arrogante se transforma em autoritário, e sua prepotência vira ferramenta de opressão. Talvez por isso esse seja o perfil mais perigoso. Quando a arrogância encontra poder, ela exibe as garras com orgulho e arrasta multidões para o abismo. O ex-presidente Bolsonaro foi o retrato cru desse fenômeno. Seu discurso áspero, preconceituoso, grosseiro, rompeu de vez a fina máscara de diplomacia que muitos políticos ainda tentavam manter. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. O Brasil para as maiorias! As minorias têm que se englobar as maiorias! A lei deve existir para defender as maiorias! As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem! Que esse pessoal pobre vai ter no futuro. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui: votar, título eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. O bolsonarismo não inventou a arrogância preconceituosa, mas lhe deu palco, voz e aplausos. De repente, vimos emergir uma legião de arrogantes que sempre estiveram entre nós, mas que agora se sentiam autorizados a mostrar sua face. Muitos brasileiros pensaram a mesma coisa ao ver notícias de racismo, homofobia ou ricos humilhando trabalhadores. Só pode ser bolsonarista. Exagero? Talvez não, porque os semelhantes se atraem, e foi assim que Bolsonaro empoderou essa gente. A extrema-direita abriu as portas do porão, deixando escapar o que há de mais sombrio no ser humano. E com isso,
trouxe de volta fantasmas de um passado que acreditávamos superado, mas que insiste em nos assombrar. Conviver com indivíduos arrogantes é um desafio. Eles carregam consigo uma energia pesada e vivem provocando todos ao redor, como se testassem nossos limites. Mas todos temos limites, e quando eles são ultrapassados, a explosão emocional pode vir. É claro que a violência não deve ser aplaudida, mas há casos em que o arrogante provoca tanto que acaba recebendo de volta a reação que semeou. Como se costuma dizer, ninguém tem sangue de barata. Psicanalistas afirmam que todo arrogante, no fundo, esconde suas inseguranças. É quase um grito de socorro. Mas não estamos aqui para defender os arrogantes, porque as verdadeiras vítimas são as pessoas que convivem com eles. Não somos obrigados a aturar insultos porque eles têm problemas. Eles que procurem tratamento. Eles que aprendam que, por mais que se considerem especiais, o destino de todos nós será o mesmo: a morte. Ricos ou pobres, homens ou mulheres, brancos ou negros, gordos ou magros, altos ou baixos, sem exceção, um dia ninguém mais lembrará de nós. Assim como a Terra é apenas um pontinho insignificante no universo, nós também somos apenas um grão de areia em meio a bilhões de pessoas. E ainda assim, esta Terra foi feita para todos nós, para que cada passo, cada respiração, cada gesto seja compartilhado. Nenhum arrogante pode reivindicar o mundo só para si. Ele pertence a todos que o habitam. Viver é uma arte, e lidar com o ser humano exige paciência. Mas nossa paciência não é infinita. Não temos um estoque ilimitado de serenidade para suportar pessoas que se acham magníficas. Portanto, se puder, afaste-se dos intolerantes, arrogantes ou narcisistas. Dê a eles o seu silêncio, a sua ausência e o seu mais profundo desprezo. Até agora, apresentamos vários perfis de pessoas arrogantes e talvez você tenha clicado neste vídeo porque se identifica com vítimas que tiveram o desprazer de conviver com seres que menosprezam os outros. Infelizmente, não temos aqui especialistas e terapeutas para te ajudar. Tampouco temos intenção de invadir uma área que não é do nosso conhecimento. Mas fazemos diversas reflexões sociais que atingem o ser humano e o mundo em que vivemos no intuito de compartilhar experiências. Se você sofre ao lado de pessoas com esse perfil, procure ajuda. Seu problema não é insignificante. Esse sofrimento pode até não ferir seu corpo, mas fere a alma. Tira sua paz interior e castiga sua saúde emocional. E você? Já passou por alguma situação desagradável com pessoas arrogantes? Deixe nos comentários. Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e, se puder, faça um Pix de qualquer valor para apoiar o nosso projeto. Queremos continuar produzindo conteúdos interessantes para você. Obrigado por assistir até o fim. Até o próximo vídeo.